Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje a pergunta é: será que ainda dá tempo de entrar em forma para ficar bonita ou bonito? Ainda há tempo para o verão? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre dieta, né? Tem aí dieta da lua, dieta da sopa, tem até dieta do sangue, acho que é uma dieta do vampiro, né? Isso. Do Drácula, dieta da proteína, dieta disso, dieta daquilo. Qual é o grande perigo que as pessoas correm embarcando nessa onda de dieta da moda? É a restrição dos alimentos que são considerados vilões, né? Hoje a gente sabe que o grande vilão das dietas é o carboidrato. Antigamente se considerava a gordura. Então, até a dieta da proteína foi muito discriminada por ter um alto teor de gordura saturada, de origem animal, sabendo que causava vários problemas cardiovasculares. E hoje a gente vê que assim, existem gorduras boas que auxiliam no processo de emagrecimento. E a ideia é a dieta do Mediterrâneo, que traz as castanhas, as nozes, o azeite, o peixe. Mas assim, eu acho que o que hoje está em moda é a dieta detox, que é a dieta de detoxificação. O que significa isso? Essa aí, a Amy Winehouse, eu acho que ela tentou antes de morrer. Mas não deu certo, né? Infelizmente. O que acontece? Pelos hábitos de alimentação, né, e pela poluição ambiental que hoje nós temos, o organismo da gente tende a ser um organismo com pH ácido. Quando a gente tem esse pH ácido, é mais fácil de haver inflamação no organismo. E a obesidade é um problema inflamatório. A diabetes é um problema inflamatório. Os problemas cardiovasculares normalmente têm essa base inflamatória também. Inclusive os problemas estéticos, né, de celulite, de acne. A gente sabe que tudo hoje está envolvido com esse processo inflamatório. Então o que acontece? Quando a gente faz uma dieta detox, você consegue diminuir esse pH do organismo. E para isso você tem que estar com o fígado com bom funcionamento, porque o fígado ele faz as toxinas serem liberadas do organismo. Os teus rins têm que estar trabalhando adequadamente, porque eles filtram o que serve e o que não serve para o seu organismo. E o intestino, que hoje a gente sabe que é o grande órgão seletivo dos nutrientes adequados que a gente deve absorver, e a importância da flora bacteriana. Se você tem uma flora positiva, você vai ter uma melhor absorção dos nutrientes e vai impedir a entrada de substâncias que possam ser tóxicas para o seu organismo. Como é que a pessoa sabe se ela tem a flora positiva, negativa, neutra? Clinicamente, a gente vê isso pela questão do funcionamento intestinal, né? Do volume de fezes, do formato das fezes, da frequência de evacuações. E existem hoje vários exames que a gente pode fazer, inclusive para avaliar os restos alimentares nas fezes, se essa pessoa está tendo um processo digestivo adequado. E o que se faz hoje é o uso de probióticos e prebióticos, que seria as bactérias boas e o alimento para essas bactérias crescerem, proliferarem no intestino. Então, tudo começa daí. Um intestino, boa saúde, o fígado funcionando adequadamente, um rim que consiga filtrar as toxinas e eliminar aquilo que não é necessário para o nosso organismo. A base da dieta detox é essa. E a gente tem aí, a gente vai falar sobre isso, os alimentos que são ácidos e os alimentos que são alcalinos. Fazem isso no sangue, não é, por exemplo, assim, o abacaxi. O abacaxi a gente sabe que ele tem um sabor ácido, mas ele vira um álcali quando a gente digeriu. Então ele vira um alimento básico, ele neutraliza o seu pH, ele diminui o pH do sangue. Então não adianta pensar no sabor do alimento, se ele é ácido, não é isso. A gente tem uma tabela que classifica os alimentos em ácidos, em alcalinos, em relação ao pH do sangue. Aí a gente fala mais sobre isso aí para dar detalhes sobre a dieta detox. Na verdade, então a estratégia é o seguinte: você pensa nisso tudo, você fica tão traumatizado que você vai comer, você não come, né? Porque não, isso aqui é ácido. O que acontece? Assim, tem uma listinha dos 10 alimentos mais tóxicos. Porque você falou isso aqui, eu já falei, não vou mais jantar hoje. Eu já fiquei com medo. Não é assim não. Olha só, os 10 alimentos mais tóxicos hoje, considerados, seriam assim. Vou ver se eu lembro de todos, né? Mas refrigerante é o número 1, porque a gente sabe que o açúcar hoje é o grande vilão, né? Dos obesos, da diabetes, do processo inflamatório. Então, é o refrigerante, o açúcar, as carnes processadas, salame, presunto, mortadela, os defumados, o fast food e bebida alcoólica, que acho que é a maior toxina que a gente tem hoje para influenciar negativamente um processo de detoxicação, para manter um organismo saudável. O álcool é o grande vilão também.
As carnes vermelhas, porque tem vários contaminantes dos antibióticos que os animais utilizam para se desenvolverem. Eu tô achando que alguém passou para você a lista das coisas que eu mais gosto de comer. Ai, meu Deus. Mas eu já tô acostumada. Porque eu tô escutando aqui, eu já tô ficando traumatizado aqui. Você tá falando tudo que eu gosto, né? As gorduras saturadas, né? Manteiguinha, o queijo gordo, leite integral. Essas seriam as grandes toxinas hoje. Eu sempre fico imaginando que Deus é um grande humorista, né? Porque tudo que é bom faz mal. É verdade. Né? Ele tá tem testando um toque a gente, de né? humor assim, muito grande. Renata, uma das maiores preocupações das mulheres com o verão é com a celulite. Você estava falando há pouco da questão da flacidez, celulite. É um dos grandes vilões, é um dos grandes medos da mulher é ir para uma piscina, aqui no caso de Teresópolis, e ficar todo mundo olhando e tal. E, na verdade, a gente sabe que são as outras mulheres que olham, né? Porque o homem não costuma reparar tanto nisso. Mas o que tem hoje de tratamento? Você falou num novo tratamento para flacidez e tal. Uhum. Mas existem várias coisas que podem ser feitas, né? Em relação à celulite, flacidez. Existe. A celulite, na verdade, ela é multifatorial. Então, tem um componente familiar. Então, geralmente, a família tem tendência para celulite, a pessoa vai ter. Tem um componente muito importante do que ela está se alimentando. Então, a Adriana sabe muito bem aí, né? Verdade. Sobra muito para ela, porque dependendo da quantidade, principalmente de açúcar que a pessoa come, tende a ter mais celulite, né? E aí tem uma grande concentração também de líquido que fica acumulado na pele e que vai dar aquela ondulação da celulite. Então, a gente precisa da dieta, precisa do exercício. E além disso a gente tem algumas coisas. Então existem alguns cremes que ajudam a estimular a quebra da gordura e a estimular a circulação local. Quando você aumenta a microcirculação, você ajuda a drenar aquele líquido, ajuda a combater aquela gordura que está ali localizada. O exercício é imprescindível, não tem jeito, tem que ajudar. E a gente tem a carboxiterapia, que é legal. O que o carboxi faz? Quando você injeta o gás carbônico dentro do tecido, o organismo entende que ele está trabalhando pouco. Por isso ele acumulou o gás carbônico ali. Então, dependendo da altura da pele que você vai injetar esse gás, você vai ter uma resposta diferente. Então, quando a gente injeta lá embaixo, perto do nível da gordura, você vai ter quebra da gordura para usar aquela energia e pegar o gás e jogar de novo para a pele para aquilo metabolizar. Carboxiterapia com aquelas agulhinhas, né? É uma agulhinha. Tem gente que acha que injetando aquele gás dentro vira um baiacu, não é assim não, né? Na hora ele incha, né? Uhum. Mas logo o organismo ele tem que trabalhar muito para reabsorver aquilo. Então ele incha, mas ele já murcha de novo. Então a gente faz bastante a carboxi e a drenagem linfática também é muito legal. E aí existem algumas drenagens manuais e existem alguns aparelhos que ajudam a drenagem. Então, alguns aparelhos que estimulam a microcirculação também, tem alguns aparelhos que fazem uma vibração, além de todo o trabalho manual, isso tudo contribui para a gente melhorar a celulite. Adriana, efeito sanfona. Recentemente, os médicos, né, isso é uma coisa até que me espanta, que assim que a cada temporada aparece algum profissional dizendo exatamente o contrário daquilo que na temporada anterior era uma verdade absoluta, um dogma, e de repente mudou. Efeito sanfona era uma coisa que todo mundo condenava, dizia que fazia mal à saúde. Agora já tem médico dizendo que é melhor ter efeito sanfona do que a pessoa ser gorda direto, ficar gorda direto. Qual a tua opinião sobre isso? Eu não concordo muito. Eu acho que quando a gente faz um tratamento para resolver o problema da obesidade, o paciente tem que entender que ele tem que manter o peso que ele conquistou durante um tempo para que o cérebro registre aquela informação do novo peso que ele adquiriu. Porque a questão genética fala muito alto e a tendência é o corpo gravar aquela informação do maior peso que você teve na sua vida e voltar para aquele peso. Tá? É a teoria do set point que a gente fala. É um peso-chave que teu corpo tende sempre a voltar. Então, se o paciente fez um tratamento de 6 meses, emagreceu e não conseguiu manter aquele peso, ele com certeza vai voltar àquele peso anterior que ele tinha, quando não mais. Quando há uso de medicamentos, a gente sabe que esse peso pode até ultrapassar aquela faixa máxima que acontecia. E eu acho que o efeito sanfona ele vai trazendo vários problemas metabólicos, né? Que hoje a gente tem que trabalhar com dieta, mas pensar na insulina, pensar no funcionamento da tireoide, nos hormônios do estresse, que são o cortisol principalmente. Eu acho que o organismo fica meio perdido
não vai para lá, vem para cá, acho que não existe isso. Você não embarcou nessa opinião? Não, então, não concordo de forma alguma. Eu acho que a pessoa tem que conservar aquele peso que ela conquistou. É um peso saudável, não precisa ser aquele peso esteticamente aceitável, mas um peso saudável para aquela pessoa. Hoje a gente sabe que a circunferência abdominal é um grande indicador de doença cardiovascular e de risco para diabetes. Então, um peso saudável com uma circunferência abdominal dentro do parâmetro, eu acho que é o ideal. Não concordo. Para a gente completar, o nosso tempo já encerrou. Já estou sendo avisado aqui que o tempo já encerrou, mas só para a gente completar, vamos só falar um pouquinho sobre outro grande vilão, outro grande temor das mulheres, que são as estrias. Quem não tem estria, né, segundo as mulheres, é raro, né? Como é que pode evitar? E quem já tem, como é que pode minimizar? Né? Aí, nesse caso, o efeito sanfona é a pior coisa que tem. Porque quando você engorda e emagrece, nem sempre você ainda mantém a elasticidade da pele. E a estria, ela acontece exatamente quando a pele chega num determinado momento que ela não consegue esticar mais e ela rompe as fibras elásticas. E aí faz aquele buraquinho, assim. Então, o efeito sanfona para a estria é a pior coisa que tem. Por isso que a mulher, quando está grávida, no final da gravidez, às vezes dá estria. Porque tem uma hora que a pele da barriga não consegue mais esticar e ela se rompe mesmo, né? Então, o mais importante é manter mais ou menos o peso. Não precisa nem ser muito magro, nem ser muito gordo. É ser uma coisa constante. Hidratação da pele é fundamental. E coisas que vão te ajudar a estimular as células de fibra elástica. Então, principalmente a vitamina C, comer bastante fruta e se alimentar bem. Rapidamente, o que é mais difícil de tratar? Celulite ou estria? Os dois são difíceis. Os dois são desafios. Complicado, né? São. Então, melhor é evitar, realmente. Com certeza. Né? Fazer isso tudo aí, nada de efeito sanfona, né? É a melhor coisa. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre tratamentos e dietas para homens. Afinal de contas, a vaidade masculina também anda em alta, né? Daqui a pouco, no ponto final. Até já.